Olá, espero que você esteja em paz. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Simplesmente um Bahá'í. Este episódio especial é o quinto sobre o jejum. Não estava previsto, mas diversas pessoas pediram um episódio para falar sobre o jejum em geral, baseado nos escritos sagrados da fé Bahá'í. Então, esse é o nosso objetivo neste episódio. Algumas pessoas, quando ouvem falar do jejum como uma lei religiosa, acham estranho. Mas é importante a gente saber que todas as religiões prescrevem alguma forma de jejum. Por exemplo, no cristianismo, os primeiros cristãos, durante os primeiros séculos do cristianismo, jejuavam pela mesma duração que Jesus Cristo jejuou no deserto, ou seja, 40 dias. Posteriormente, essa lei foi sendo alterada, mas permanece o período da quaresma, que é a lembrança desses 40 dias de jejum de Cristo e, na maioria dos casos, apenas a abstinência de carne vermelha durante a Sexta-feira Santa. Essa abstinência não deixa de ser uma forma de jejum. No islamismo, o jejum é uma lei obrigatória, ocorre durante o mês de Ramadã, que pode ter 29 ou 30 dias de duração e vai da alvorada ao anoitecer. Tem uma duração maior do que o jejum Bahá'í, que é do nascer do sol ao pôr do sol. Em diversas outras religiões existem períodos de abstinência que antecedem determinados rituais, determinadas cerimônias que requerem uma preparação espiritual, e o jejum é utilizado com essa finalidade. Exemplo disso nas religiões de matriz africana e em várias tradições espirituais dos povos indígenas. Então vamos ouvir duas citações de Abdu'l-Bahá que vão nos dar a visão geral do jejum. O jejum é de dois tipos: espiritual e material. O jejum espiritual vem primeiro e é a negação ou recusa da alma a todos os tipos de más ações e hábitos. O jejum corporal ou a abstenção do alimento é um sinal ou testemunho do jejum interior e sozinho não tem valor. Mas quando ambos estão juntos, então o efeito sobre a alma é como luz sobre luz. O jejum é um símbolo. Jejuar significa abster-se da luxúria. O jejum físico é um símbolo dessa abstinência e nos faz lembrar dela. Isto é, do mesmo modo que uma pessoa abstém-se de satisfazer os apetites físicos, deve abster-se dos apetites e desejos do ego. Mas a mera abstinência de alimentos não tem nenhum efeito sobre o espírito. É apenas um símbolo, um meio de nos lembrarmos. Do contrário, é de nenhuma importância. Então vemos pela explicação do amado mestre que há duas dimensões no jejum. Uma espiritual, que é interna, que significa a abstinência das más ações, dos maus hábitos, dos vícios, de tudo aquilo que provém do ego, dos apetites e desejos do ego. E esse é o verdadeiro jejum. E há também uma dimensão material ou física que se refere à abstinência de alimento. A função dessa abstinência de alimentos é nos lembrar do verdadeiro sentido do jejum. Então,
como o propósito de nossa existência é nos aproximarmos cada vez mais de Deus, e cada um de nós no seu dia a dia lembra de Deus em alguns momentos ou poucos momentos, mas quando a gente está jejuando, o tempo todo a gente se lembra de que estamos na presença de Deus, porque a gente vai sentir em algum momento sede ou fome, e por que não vou beber água e por que não vou me alimentar? Porque estou fazendo o jejum por amor a Deus, em obediência à sua lei. Isso se torna um lembrete constante durante esses 19 dias da nossa conexão com Deus. Ouçamos agora um texto de Bahá'u'lláh, também, claro, sobre esse tema. Apesar de o jejum ser exteriormente difícil e trabalhoso, entretanto, interiormente ele é graça e tranquilidade. A purificação e a capacitação estão sob condição e dependência apenas daquelas práticas rigorosas que estejam em conformidade com o livro de Deus e tenham sido sancionadas pela lei divina, e não daquelas que os insanos infligiram ao povo. A alma ama tudo aquilo que Deus revela. Nós lhe suplicamos que generosamente nos ajude a realizar o que ele deseja e aceita. Então, a abençoada Belisa também fala dos dois aspectos do jejum, um que é o exterior, e é difícil e trabalhoso, né? É difícil mudar nossa rotina para cumprir a lei do jejum. É difícil, em alguns momentos, suportar a sede ou a fome, ou o sono. Entretanto, interiormente, o jejum é graça e tranquilidade. De fato, a gente vivencia uma sensação de paz e conexão com o divino muito especial. E então Bahá'u'lláh fala da purificação e capacitação do ser humano, da alma humana, que ocorrem através das práticas prescritas pelo livro de Deus, que são práticas rigorosas, como o jejum e, no próximo texto que nós vamos ver, a oração obrigatória. Então, essas práticas rigorosas prescritas por Deus conduzem o ser humano à purificação e capacitação. Mas Bahá'u'lláh faz a ressalva que as práticas impostas pelos insanos ao povo não têm esse benefício. Um exemplo dessas práticas, que não está prescrito em nenhum livro sagrado, são esses rituais de autoflagelação, em que as pessoas se chicoteiam a si próprias, batem em si mesmas, achando que isso vai trazer algum benefício espiritual. Essa frase, né, que lemos, a alma ama tudo aquilo que Deus revela, é muito bela, muito profunda, né? A alma reconhece a vontade de Deus e ama obedecer à vontade de Deus. Ouçamos então outra citação dos escritos de Bahá'u'lláh. Firma-te firme na oração obrigatória e no jejum. Verdadeiramente, a religião de Deus é como o céu. O jejum é o seu sol, e a oração obrigatória a sua lua. Em verdade, eles são os pilares da religião, através dos quais os retos se distinguem daqueles que transgridem seus mandamentos. Suplicamos a Deus, exaltado e glorificado seja Ele, que generosamente capacite a todos a observarem aquilo por Ele revelado em seu livro antigo. Aqui Bahá'u'lláh faz referência a essas duas leis que são os pilares da religião: o jejum, sobre o qual estamos falando, e a oração obrigatória. É importante a gente mencionar
que Bahá'u'lláh revelou centenas de orações que cada um de nós é livre para escolher aquela que gosta mais, aquela que é para o seu momento apropriado, mas existe uma categoria especial que são as orações obrigatórias, que existe uma oração obrigatória curta, uma média e uma longa, e que cada crente é livre para escolher a cada dia qual dessas orações deseja recitar. Cada uma delas tem algumas especificações que nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas é uma categoria diferente de oração. Inclusive, no idioma persa, são palavras diferentes. As orações que a gente escolhe livremente, de acordo com nossa preferência ou com o nosso estado de espírito, se chama monajat. E monajat significa sussurro de amor. Então, quando a gente recita essas orações, é como se a gente estivesse sussurrando nosso amor no ouvido de Deus. Já a oração obrigatória chama-se namaz. E então, namaz não é a mesma coisa que monajat. Sigamos então com outras duas citações de Bahá'u'lláh sobre o jejum. Todo louvor a Deus, que revelou a lei da oração obrigatória, a fim de manter seus servos atentos, e ordenou-lhes o jejum para que os abastados apreendam as dores e sofrimentos dos destituídos. Estes são os dias do jejum. Bem-aventurado quem aumenta seu amor através do calor gerado pelo jejum, e que, com alegria e radiância, ergue-se para realizar obras dignas. Verdadeiramente, ele guia ao caminho reto quem quer que ele queira. Na primeira citação, Bahá'u'lláh nos desvela o propósito de Deus ao revelar essas duas leis. Ele diz que a oração obrigatória foi revelada a fim de manter seus servos atentos, e o jejum foi ordenado para que os abastados, ou seja, aqueles que não passam necessidade, apreendam as dores e sofrimentos dos destituídos. Isso é de uma beleza tocante, extraordinária, porque a gente sabe que bilhões de pessoas no planeta Terra passam fome ou insegurança alimentar, ou seja, não sabem se vão ter o que comer na próxima refeição. Mas aquelas pessoas que têm o privilégio de não vivenciar essa condição não fazem ideia, não fazem a mínima ideia do que seja as dores e sofrimentos associados à falta de alimento ou mesmo falta de água. Então, Deus nos dá a oportunidade de apreender, captar, sentir as dores e sofrimentos desses nossos irmãos e irmãs que se encontram destituídos dessa condição material. Portanto, o jejum nos traz um sentimento de conexão com toda a humanidade, com todas as pessoas que vivem conosco neste planeta. Na segunda citação, Bahá'u'lláh fala de que o jejum pode aumentar o nosso amor através do calor que ele gera. Nosso amor a Deus, nosso amor à humanidade, nosso amor às leis de Deus. E fala que bem-aventurado aquele que se levanta com alegria e radiância para realizar obras dignas. Esse é um princípio espiritual. As obras que nós realizamos, incluindo o jejum, a oração obrigatória, o pagamento do direito de Deus, só são aceitáveis se forem realizados com alegria e radiância. Seguimos. Outro texto de Bahá'u'lláh. Verdadeiramente digo, jejuar é o remédio supremo e o mais poderoso tratamento para a enfermidade do ego e da paixão.
Aqui Bahá'u'lláh nos fala da enfermidade do ego e da paixão. Se formos analisar em profundidade todos os problemas que a humanidade hoje enfrenta, são causados por essa enfermidade do ego e da paixão. As guerras, a injustiça, as desigualdades econômicas, a opressão, a corrupção, todos esses problemas, a destruição da natureza, qual é a causa primária? É a enfermidade do ego e da paixão. Paixão pelo dinheiro, paixão pelo poder, paixão pelo status social, diferentes paixões, todas elas do nível inferior do ser humano. E o ego, que nunca se sacia, que nunca está satisfeito, que se acha o centro do universo. Como tratar essa enfermidade? Bahá'u'lláh nos diz, o remédio supremo e o mais poderoso tratamento é jejuar. Então a gente fica desejando, que toda a humanidade, todos os líderes mundiais também jejuassem para que essa enfermidade possa ser mitigada. Então, o jejum tem diversos aspectos, Alguns deles são os seguintes: a autodisciplina, o crescimento espiritual, a conexão e a renovação. A autodisciplina é porque, de fato, cada um de nós precisa se organizar seus horários, organizar suas refeições de forma a estar dentro dos critérios do jejum. E isso requer esforço. E isso desenvolve a nossa autodisciplina. Isso nos dá uma ideia da força interior que nós temos que a maioria de nós não tinha antes de jejuar. Isso também, em relação ao crescimento espiritual, o jejum nos mostra o quanto que o espírito predomina sobre a carne, porque a carne continua, nossa parte física continua desejando alimento e bebida, mas o nosso espírito se sobrepõe a esse desejo, pelo menos durante aquelas horas do jejum. Então a gente cresce espiritualmente também porque é um período no qual a gente busca orar mais, ler mais os escritos sagrados, meditar mais sobre os escritos sagrados. O jejum tem um aspecto de conexão, que eu já mencionei, porque a gente lembra de todos os destituídos que passam fome e nos conectamos a eles. Conectamos também aos nossos irmãos de fé, que sabemos que nesses mesmos dias estão vivendo essa linda experiência do jejum. Inclusive, na maioria das orações, especialmente reveladas para o jejum, o pronome que se usa é da primeira pessoa do plural, nós, enquanto que em muitas outras orações é o pronome eu te peço, eu te suplico, e aqui nas orações do jejum você vai observar que muitas vezes fala no coletivo, porque há esse sentido de conexão. E finalmente há um aspecto de renovação que o jejum nos traz, tanto a renovação física, porque é cientificamente comprovado os benefícios do jejum para a renovação das células, para a renovação da microbiota dentro do nosso intestino, mas também uma renovação espiritual por conta desse processo de interiorização e de revisão da nossa vida. Essa revisão é estimulada pelo fato de que o período do jejum, os 19 dias do jejum, ocorrem no último mês do calendário Bahá'í, no mês que antecede o Ano Novo Bahá'í. Então, esse mês geralmente ocorre de 2 a 20 de março, porque 21 de março é o dia do Ano Novo Bahá'í, é o Nowruz. Por que 21 de março? Na verdade, pode ser 21, pode ser 20, pode ser 22. O que define o dia do Ano Novo Bahá'í
é o fenômeno do equinócio. Equinócio é um fenômeno da natureza, do universo, no qual a posição da Terra em relação ao Sol é de tal forma que o Sol está exatamente sobre a linha do Equador e, por conta disso, a luz solar chega ao planeta todo com a mesma intensidade. E o dia e a noite têm praticamente a mesma duração. Esse equinócio simboliza a vinda do manifestante de Deus, que traz a luz divina para toda a humanidade. Então, entre 2 e 20 de março, que é o mês Bahá'í Alá, que significa sublimidade, nós jejuamos do nascer do sol ao pôr do sol. O horário do nascer do sol e do pôr do sol varia de cidade para cidade e é facilmente pesquisado na internet. É importante a gente lembrar que observar o jejum é uma obrigação espiritual individual e é uma questão entre cada crente e Deus. Isso significa que eu jamais posso chegar para um outro amigo e perguntar: você está jejuando? Ou por que você não está jejuando? Porque isso é uma questão entre cada um de nós e Deus. Os Bahá'ís jejuam anualmente a partir dos 15 anos de idade até os 70 anos de idade. Portanto, as pessoas, os menores de 15 anos e os maiores de 70 anos, são isentos do jejum. Também são isentos do jejum as gestantes, as mães que amamentam, as mulheres durante as suas regras, as pessoas que estão viajando e as pessoas que desempenham um trabalho pesado. Em relação às pessoas que estão com a saúde abalada, seja por doença, fraqueza ou ferimento, Bahá'u'lláh diz que não é adequado que essas pessoas jejuem. Então, não só elas estão isentas, como Bahá'u'lláh aconselha a não fazer o jejum. Pelo menos o jejum físico, porque o jejum espiritual está acessível a todas as pessoas. Ou seja, todas as pessoas podem orar mais intensamente durante esse período, meditar com mais frequência, se conectar aos escritos sagrados, compreendendo que essa dimensão espiritual do jejum é a mais importante e ela é acessível a todas as pessoas. E vamos concluir com mais uma citação de Bahá'u'lláh para nossa reflexão. Nós, verdadeiramente, como um favor de nossa parte, ordenamos a todos observarem o jejum nestes dias. Entretanto, o povo segue inconsciente, exceto os que lograram atingir o propósito de Deus, assim como foi revelado em suas leis, aqueles que compreenderam sua sabedoria que permeia todas as coisas visíveis e invisíveis. Dize, por Deus, sua lei é uma fortaleza para vós, pudesseis apenas compreender. Verdadeiramente, ele não tem nisso outro propósito que não seja beneficiar as almas de seus servos. Porém, que lástima, a maioria da humanidade permanece indiferente. Firmai-vos à corda das leis de Deus e não segui os que se afastaram do livro, pois eles verdadeiramente opuseram-se a Deus, o poderoso, o amado. Então Bahá'u'lláh nos explica aqui que a lei de Deus é uma fortaleza que Deus criou para nós, seres humanos. Que o único propósito de Deus ao revelar suas leis é beneficiar as almas dos seus servos. Então, qual é o benefício que Deus obtém por eu estar jejuando? Ou qual o prejuízo que Deus tem porque eu não estou jejuando? Nenhum. O propósito de Deus é beneficiar as almas dos seres humanos.
E assim vamos encerrando este 5º episódio especial sobre o jejum, agradecendo a você que tem acompanhado o podcast, convidando a explorar os episódios anteriores e deixar o seu comentário, a sua curtida aqui na plataforma. Até breve.